gravando. Se entrou. Isso. Estou gravando. Vamos lá, galera. Ó, então, eu estou no exercício 4 da página 64. Ele tem espaço para fazer na apostila, tá? Deixa eu colocar todo mundo no mudo, aí quando eu perguntar, já abrir. Bem, vamos lá. Então, ele fala assim, ó. Para o segmento de reta representado abaixo, determine. Então, ele deu aqui, ó, uma reta, né? E aí ele pediu para a gente determinar. Na letra A, ele quer a equação, o coeficiente angular da reta que contém esse segmento. Então, para a gente conhecer o coeficiente angular, eu preciso montar a equação primeiro geral da reta e depois chegar na equação reduzida para conhecer finalmente esse coeficiente angular. Isso já caiu na nossa prova. Como é que a gente chega na equação geral? Eu tenho que ter 2 pontos. Então, eu vou marcar aqui, ó. Um ponto está aqui. Como que vale esse ponto? Ele vale 0 para o x e 1 para o y. E o outro ponto está aqui em cima, ó. Ele vale 4 para o x e 3 para o y. Quando eu tenho 2 pontos, eu consigo encontrar a equação geral da reta. Isso foi matéria até da prova. Como é que eu monto essa equação geral da reta? Ponho assim, ó, x e y, aí eu ponho o x e o y do primeiro ponto, então vai ficar 0 e 1. Depois o x e o y do segundo ponto, 4 e 3. E aí eu ponho o x e o y, ok? Na multiplicação para baixo, o sinal não troca. Então, eu faço lá 4 vezes y, 4y, 0 vezes 3, 0, e 1 vezes x, x. Então, multiplicação para baixo não troca o sinal. Multiplicação para cima é sempre o sinal oposto. Então, eu venho lá, ó, 0 vezes y dá 0, 4 vezes 1 dá 4, porém é o oposto, menos 4. E 3 vezes x, 3x, porém é o oposto, menos 3x, ok? A equação geral da reta é juntar tudo isso. Tem um x e devo 3x, eu estou devendo 2x, certo? 4y, não tem ninguém para juntar, e menos 4. Isso é igual a 0, tá? Se eu quisesse a equação geral, se isso fosse uma alternativa, o x nunca pode ficar negativo. Eu tinha que multiplicar ela por menos 1 para chegar aí no x positivo, certo? Mas nesse caso aqui, eu quero a equação reduzida, que foi a matéria da semana do dia 27 até o dia 30. Para chegar na reduzida, eu preciso isolar o meu y. Então, eu faço assim, ó, 4y é igual. O oposto do menos 2x mais 2x. O oposto do menos 4 mais 4. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 2x divide por 4 e o 4 divide por 4. Tem alguém querendo entrar aqui? Oh, ai, desculpa, gente, excluí a aluna. Peraí. Deixa eu pedir para ela entrar de novo. Espera só um minutinho, gente. Lobato, entra de novo que eu errei aqui para te incluir, por favor. Então, aí, voltando lá na resolução do exercício, eu tenho que 2 que divide 4 dá meio, vezes o x, mais 4 que divide 4 dá 1. Então, essa daqui é a equação reduzida da reta, que é uma função afim que a gente viu no primeiro ano do ensino médio. O que ele quer? Ele quer o coeficiente angular. Então, quem assistiu aí os vídeos de coeficiente angular, o coeficiente angular é sempre o valor que está multiplicando aqui por x. Então, aqui no caso, o nosso coeficiente angular é meio, tá? Também, quem estudou e viu, assistiu aos vídeos, viu que a tangente do ângulo que essa reta forma aqui com o eixo x é a mesma coisa que o coeficiente angular, ok?
resolvi tudo, o que ele queria? A equação, coloquei o coeficiente angular que contém esse segmento de reta. Então, tudo resolvido. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Não. Deixa eu só encostar a porta aqui, gente, que meu filho passou e tá... Então, esse daqui é um pouquinho do resumo aí do que foi trabalhado da semana do dia 27 até o dia 30, certo? Agora vamos para a letra B. Agora ele fala assim, ó, diga. No resultado do y, poderia parar no 2x sobre 4 mais 1 sobre 4? Mais 4 sobre 4. Isso. Então, o 2/4 você poderia simplificar se você não quiser deixar na forma decimal. Então, aí você poderia dividir o 2 por 2 e o 4 por 2, né? Então, ficaria x sobre 2 e o 4 teria que simplificar com 4, que dá 1. Tá bom? Pode deixar um meio também, é que tem aluno que não gosta da fração, prefere decimal, mas pode deixar um meio também. Que eu tinha visto lá na aula, por isso. Isso, não tem problema nenhum, tá? Tá certinho também, sem problemas, tá? Ali tanto faz eu pegar o 2x mais 4 e colocar tudo dividido por 4. Tanto faz? Tanto faz, certinho, tanto faz, tá? Eu poderia colocar um traço aqui e colocar tudo por 4, não tem problema nenhum, tá? É a mesma coisa. Eu só separei aqui para ficar mais fácil da gente enxergar o coeficiente angular, mas poderia ter colocado tudo sobre 4, tá? O que perguntaram anteriormente aí é assim, ó, em vez de colocar 0,5, escrever 1 sobre 2, né? Também não tem problema nenhum. Meio pode ser representado na forma decimal ou na forma de fração, tá? Bem, vamos lá. Agora, a segunda parte do exercício. Vou colocar no mudo, e aí a gente volta depois, ativa os sons, tá? Agora, a letra B, ele fala assim, ó, a equação da mediatriz desse segmento. Isto é, da reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a ele. Então, eu vou fazer o desenho e aí a gente vai utilizar a geometria analítica para encontrar essa equação da reta, tá? Então, aqui, ó, o que é essa mediatriz? O segmento de reta é esse pedacinho aqui, eu iria dividi-lo ao meio, então eu dividi ele ao meio, e aí eu passaria uma reta perpendicular. Então, eu viria aqui e passaria uma reta perpendicular. Ficou muito retinha, não, mas ela formaria aqui um ângulo de 90 graus. Então, o que ele está querendo agora? Ele está querendo essa equação da reta aqui, que passa, que é perpendicular a essa, que forma um ângulo de 90 graus, e que passa exatamente no ponto aqui, que seria a metade, ok? Primeiro passo, eu vou descobrir quem é esse ponto aqui, que é o meu ponto médio. Eu vou descobrir quanto vale esse ponto médio. Para isso, eu tenho que fazer o x do ponto médio e o y do ponto médio. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou descobrir o ponto médio. Então, o x do ponto médio, eu somo o x desse ponto com o x desse ponto e divido por 2. Então, fica 0 mais 4, 0 mais 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Agora, eu vou achar o y do ponto médio. O y do ponto médio, eu somo os dois y e divido por 2. Então, vai ficar 1 mais 3 dividido por 2. Também dá 4 dividido por 2, que dá 2. Então, o meu ponto médio aqui é 2 e 2. Então, eu tenho esse pontinho aqui, ó, que é o ponto médio. 2 para o x e 2 para o y, tá? Agora, qual é a próxima informação? Por que eu disse que esse vídeo era importante para estudar paralelismo e perpendicularidade? Quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular tem uma característica que quem assistiu aos vídeos
deve ter observado. Como essas retas são perpendiculares, o que acontece? Eu tenho que pegar o coeficiente angular aqui, que é 1 sobre 2, e aí eu vou fazer dois processos. Eu vou inverter e mudar o sinal. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, que é a mediatriz, ela vai fazer o seguinte, ela vai inverter esse número, então era 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, e vai trocar o sinal, era positivo, ele vai ficar negativo. Então, o coeficiente angular dessa reta será menos 2, ok? Alguma dúvida até o momento? Atenção, pessoal. Hello, hello. Não, pô. Oi, não. Então, tá bom. Vamos voltar, deixa eu deixar ativar o mudo para todos. Agora, é o seguinte, quando eu tenho um ponto e eu tenho coeficiente angular, eu tenho uma fórmula que me permite encontrar essa equação. Então, é assim, ó, y menos y0 é igual a mx menos x0. Deixa eu só ver que entrou uma pessoa aqui. Pronto. Então, essa daqui é a fórmula que permite encontrar a equação geral da reta ou a equação reduzida da reta quando eu tenho um ponto e tenho coeficiente angular. Esse ponto aqui, o que eu substituo aqui, ó? Esse 2 é o meu x0 da fórmula e o y0 é o 2 também, tá? O coeficiente angular é o m. Quem eu não substituo, quem eu não troco? Esse y que eu estou destacando na cor vermelha e esse x que eu estou destacando na cor vermelha. Então, essas duas informações eu não troco por nada. Então, eu venho lá, y menos o y0 é 2, que é igual o m menos 2, o x eu não substituo, menos o x0, que também é 2. Y é igual. Menos 2 que multiplica o x é menos 2x. Menos 2 que multiplica o menos 2 dá mais 4. Esse 2 aqui, que era negativo, veio para cá com o sinal oposto e fica positivo. Então, essa equação da reta será menos 2x, tenho 4 e tenho 2, eu tenho 6. Então, o que é essa equação que eu acabei de montar é dessa reta que se chama mediatriz desse segmento. Ela passa no ponto médio, formando aí um ângulo perpendicular. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim? Sim, pô. Sim. Então, tá bom. Agora, nós vamos ao exercício 5, tá? Dessa mesma página da apostila. Eu gosto bastante desse exercício 4, que eu acabei de resolver, porque ele é um exercício que a gente acaba trabalhando um monte de conteúdo aí de geometria analítica que foi, né, feito em videoaulas, então é bom porque a gente faz um apanhado geral aí, tá? Bem, vamos lá. Esse exercício é um exercício de vestibular, e agora nós vamos ao exercício 5, falei 5, escrevi 6. O exercício 5 da página 64. Então, ele diz assim, ó, a equação da reta que passa pelo ponto. Então, eu tenho um ponto que passa aqui, ó, 2 e menos 3. E é paralela à reta que passa pelos pontos A, 4 e 1, e B, menos 2 e 2. Então, quem assistiu ao vídeo viu o seguinte, que quando duas retas são paralelas, o coeficiente angular delas são iguais. Então, eu tenho um ponto aqui de uma reta, eu não sei o seu coeficiente angular, ele não falou nada sobre ele, mas ele disse que essa reta aqui é paralela a essa, ou seja, o coeficiente angular será igual. Tá? Existem duas maneiras da gente encontrar esse coeficiente angular. Eu posso encontrar a equação geral da reta e depois encontrar a equação reduzida, ou quando a gente tem dois pontos, eu posso trabalhar com a fórmula que eu dei para vocês lá no início. Então, quem assistiu a videoaula
viu que existe uma fórmula para calcular o coeficiente angular. Essa fórmula, inclusive, quando a gente tem 2 pontos, encontra-se na página 54 da apostila. Então, ela diz assim, ó, o coeficiente angular de 2 pontos é igual o y de B menos o y de A dividido por x de B menos o x de A. Essa informação também está na videoaula da semana do dia 27 até o dia 30, tá? Nesse caso aqui, o y de B vale 2, então vai ficar 2 menos. O y de A vale 1, 2 menos 1, dividido por x de B, o x de B é menos 2, menos o x de A, que é menos 4. Aí vai ficar 2, eu devo 1, tenho 1. Devo 2 e devo 4, eu devo o total de 6, tá? Então, aqui fica menos 1/6, tá? Tem aluno que às vezes tem dificuldade aí de lidar com o número fracionário. Não tem jeito, esse exercício vai precisar deixar em fracionário, porque se você dividir 1 por 6 não dá exato e não nos auxilia de jeito nenhum. Então, pode trabalhar aí com menos 1/6, ok? Então, como elas são paralelas, o que eu sei? Que o coeficiente angular aqui é menos 1/6. Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Vamos lá, eu tenho um ponto e tenho coeficiente angular, como é que eu resolvo isso? Eu faço assim, ó, y menos y0 é igual a mx menos x0. O y0 e o x0 é do ponto, então o 2 vai ser o meu x0 e o y vai ser o meu y0. Quem eu não substituo? O y e o x eu não substituo. E o meu coeficiente angular eu tenho aqui que é menos 1/6, ok? Então, vamos lá. Y eu não substituo, menos. O y0 é menos 3, então vai ficar menos 3. É igual. O coeficiente angular, menos 1/6, abre parênteses. O x eu não substituo, menos o x0, que é 2, ok? Observem em todas as alternativas que a gente está lidando com a equação geral da reta. Então, eu vou ter que deixar aqui, ó, igual a 0 quando eu resolver essa conta. Todas as letras A, B, C e D, que é uma questão de vestibular, trabalha com a equação geral da reta. Então, eu vou ter que procurar a equação geral da reta. Então, eu venho lá, y, menos que multiplica menos dá mais. Aqui, ó, menos 1/6 que multiplica x dá menos x sobre 6. O menos 1 multiplica o x, que dá o menos x, e o 1 que está aqui embaixo, invisível, multiplica o 6, tá? Agora aqui, ó, menos que multiplica menos dá mais, o 1 multiplica o 2, e o 6 multiplica o 1 que está aqui invisível embaixo. Aí 6 vezes 1 dá 6, ok? Vamos começar a organizar isso. Então, vai ficar assim, ó, y mais 3 é igual. Tá vendo que ambos estão sobre 6? Então, eu posso escrever assim, ó, menos x mais 2, tudo isso daqui sobre 6. Deixei tudo sobre 1 mesmo. Por que eu fiz isso? Porque aí o 6 está dividindo, ele virá multiplicando aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, 6, que vai multiplicar o y mais 3, e eu já vou trazer essas coisas para cá. O x era negativo, veio para cá positivo, o 2 era positivo, veio para cá negativo. Já deixei na forma de equação geral da reta. O que eu preciso organizar agora? É só colocar o x vem primeiro, aí 6 vezes y, 6y, 6 vezes 3 dá 18, porém eu tenho que tirar 2, né, que tem um menos 2 aqui, então vai ficar assim, ó, x mais 6y, 18 menos 2, dá o total de 16. A alternativa que satisfaz a minha condição é a alternativa E de elefante, tá? Professora, se eu quisesse chegar na equação reduzida, aí é só o 3 que estava somando aqui, passar para lá subtraindo. Ok, pessoal? Beleza, prof. Beleza? Ontem a Yasmin colocou no grupo
sobre o vestibular do Unicamp, né? Vocês observaram aí alguns assuntos que todo ano aí cai, que tem uma porcentagem maior de aparecimento aí no vestibular. Então, como eu digo para vocês, geometria analítica não tem no Enem, tem nos principais vestibulares. Então, geometria analítica, a gente fecha o terceiro ano com geometria analítica, o que tem aí a maioria nos principais vestibulares, ok? E aí, gente? Beleza. Beleza. Então, tá. Lá no roteiro de estudo, né, além desse conteúdo que eu acabei de explicar, que é quando são paralelas, o coeficiente angular é igual. Quando elas são perpendiculares, tem que fazer o oposto, né? Tem que fazer o sinal oposto e tem que inverter. Então, tem que fazer os dois procedimentos, tem que fazer a inversa e o sinal oposto. E aí, para finalizar essa apostila, ele apresenta na página 66 distância entre dois pontos, entre ponto e reta. E isso é um conteúdo bastante importante. Então, eu gravei uma videoaula, não sei se foi uma ou duas, e eu fiz com vocês o exercício 1 da página 68. E eu solicitei aí que vocês realizassem o 3 e o 4, e eu disse que eu iria resolvê-lo hoje aí na aula do TIS, tá? Então, vou a página 68, tá, gente? Também tem espaço para fazer na própria apostila. Exercício 2, da página 68, tá? Então, nós estamos trabalhando, lembra, lá no início a gente trabalhou distância entre dois pontos, agora nós vamos trabalhar distância entre ponto e reta. A fórmula é a seguinte: distância, abre módulo, A vezes x0, mais B vezes y0, mais C, tudo isso dividido por uma raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Esse A, esse B e esse C são sempre obtidos através da equação geral da reta. E quem é esse x0 e o y0? São o x e o y do ponto, ok? Então, eu vou resolver com vocês o exercício 2 da página 68. Ele diz assim, ó, calcule a distância do ponto P à reta R de equação. Então, ele dá a equação da reta. Ele fala assim, 8x menos 15y mais 7 igual a zero, ok? Ele dá a equação da reta. Então, o que a gente tem aqui nessa fórmula? O A é o valor que está na frente do x, o B é o valor que está na frente do y, e o C é o valor que está sozinho. Então, quando eu dou a equação geral da reta, o A é o que está antes do x, o B é o que está antes do y, e o C é o que está sozinho, ok? E aí ele vai te dar um ponto. Então, na letra A, ele fala assim, ó, P é a origem dos sistemas de coordenadas. Alguém pode me dizer quem que é a origem do sistema cartesiano, a origem do sistema de coordenadas? 0 e 0. 0 e 0. Então, isso daí, gente, em geometria analítica, é uma coisa que sempre vai cobrar essa informação de vocês. Então, toda vez que ele pedir a origem dos sistemas de coordenadas, é o ponto 0 e 0. Então, o meu ponto P aqui, ponto 0, 0. Aonde que fica isso na minha fórmula? Ele é no x0 e no y0, tá? Deixa eu pôr de novo. Bem, a fórmula é super tranquila de resolver. Eu venho lá. Distância é igual. O meu A, ele vale 8. O meu x0 vale 0. Então, 8 vezes 0. O meu B vale menos 15. Então, menos 15 vezes. O meu y0 vale 0. E o meu C é 7. Então, mais 7. Embaixo, o meu A ao quadrado, o A vale 8, então vai ficar 8 elevado ao quadrado, mais o meu B é menos 15, então menos 15 elevado ao quadrado. A distância é igual. Em cima, 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0.
Então, em cima sobra apenas o 7. Embaixo, eu tenho que fazer as potências primeiro. 8 vezes 8 é 64, certo? Número negativo elevado a expoente par sempre fica positivo. Então, eu vou multiplicar lá 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. O módulo de um valor positivo é o próprio valor positivo, e aí eu vou somar 225 com 64, dá raiz de 289. Raiz de 289, ela é exata, ela vale 17, certo? Ah, professora, que número mais estranho, 7 sobre 17. Tem algum problema deixar na forma de fração? Não, não tem problema algum. Pode aparecer aí na forma de fração, ok? Ok, pessoal? Alô, alô? Planeta Terra chamando. Oi, Pro. Sim, aqui demora um pouco para desmutar. Não, eu sei, gente, eu tô brincando com vocês. Só pra gente quebrar um pouquinho o gelo aí. Eu sei que demora um minutinho aí. Alguma dúvida? Não, bem de boa. Gente boa, né? Então, distância entre ponto e reta é um assunto bem cobrado e ele é super tranquilo de fazer, tá? Sim. Tá, agora eu vou fazer a letra B com vocês, tá? O que muda na letra B? É que agora o ponto P não é mais o ponto 00. O ponto P agora é o que o exercício deu. Então, ele vale 0 e 5. Só para a gente relembrar, na fórmula, né? O que nós temos? O nosso X é o X0 e o 5 é o nosso Y0, aqui nessa fórmula de distância. Então, eu vou lá. Distância é igual. O A vale 8, então é 8, que vai multiplicar o meu X0, que é 0. O B vale menos 15, então menos 15 vai multiplicar o Y0, que é 5, mais o meu C, que é mais 7. Dividido por a minha raiz. Vai dar o mesmo valor. Então, A é 8 ao quadrado, mais o meu B é menos 15. Deixa eu colocar todo mundo de novo no mudo. Pronto. 8 vezes 0 é 0. Isso aqui some. Menos 15, que multiplica 5, tá? Então, 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 5 dá 5, mais 2, 7. Vai dar menos 75, com mais 7. Dividido por, essa raiz eu até já tenho, ó. 8 vezes 8 é 64. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. E 15 vezes 15 é 225. A distância é igual. Eu estou devendo R$ 75. Eu tenho 7 para pagar. Se eu for lá e pagar, eu ainda vou continuar devendo 68. Embaixo, 64 mais 225 dá 289, né? Número negativo, quando eu faço o módulo dele, ele fica positivo. Raiz de 289 é 17. E se eu dividir 68 por 17, isso dá igual a 4. Lembrando, gente, que na hora da prova, né? Se a distância der um valor negativo, não tem, tá? Tem alguma coisa errada. A distância sempre é valor positivo. Então, aqui por isso que está entre módulos, né? Sempre que aqui for negativo, continua positivo. Ok? Não existe distância negativa. Tudo bem, pessoal? No exercício 2, tudo certo? Beleza, Pro. Beleza? Alguma dúvida? Então, tá bom. Agora, eu vou limpar aqui minha tela e nós vamos ao exercício 3 dessa mesma página. Eu sei que o meu tempo é limite e eu sei que eu passei o 3 e o 4, ainda ficou faltando o outro da outra página, mas a gente tem TIM semana que vem de novo. Mas eu quero fazer o 3, porque o 3 é diferente. Então, eu sei que a gente está no nosso limite, mas espero aí só um pouquinho da compreensão de vocês para fazer o 3
E aí depois na segunda-feira, não, na terça, a gente volta no 4 corrigindo, e aí eu comento daquele que a Beatriz pediu, tá? No momento está passando o carro do ovo aqui na minha rua. Então eu estou copiando a equação aqui, tá? Faz parte. Apenas 10, vão acreditar, gente. Depois que eu tô 30 anos, velho. Não, pelo menos é melhor que aqui na frente do meu prédio tem uma loja de som. E aí fica o dia inteiro tocando forró. Nossa, meu Deus. Tem que ter pique. Bem, então vamos lá. Exercício 3, tá? Então ele fala assim, ó. Qual deve ser o valor do M? Então, o que ele quer? Ele quer o valor deste M aqui, para que a distância do ponto A até essa reta seja igual a 4. Então, diferente do exercício anterior, ele forneceu para a gente essa distância, tá? Ele deu o ponto e ele deu a equação da reta. O que ele não deu? Esse Mzinho aqui. Quanto é que será que ele vale? Então, só para a gente organizar na nossa fórmula, quem é quem aqui, tá? Então, o valor que está antes do x é o nosso A, o valor que está antes do nosso y é o nosso B, esse M que está sozinho é o nosso C, o x0 é o menos 1 e o y0 é 3, ok? A fórmula é a seguinte: distância entre ponto e reta é A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Nesse exercício específico, ele trouxe para a gente a distância. Então, no lugar desse D, eu vou substituir pelo número 4. O nosso A é 12, então vai ficar 12, que vai multiplicar o x0 é menos 1. O nosso B é 5, então mais 5, que vai multiplicar o y0, que é 3, mais o C. O C eu não sei quanto vale. Ele pediu para chamar de M, ok? Embaixo, eu faço a minha raiz. O A é 12, então vai ficar 12 elevado ao quadrado, mais o B é 5, então vai ficar 5 elevado ao quadrado. Vamos começar a organizar essa bagunça. 4 é igual, abre o módulo. Tem 12 que multiplica menos 1, dá menos 12. 5 vezes 3, 15. Então, mais 15. Mais o M, que eu não sei quanto vale. Embaixo da minha raiz, 12 vezes 12 é 144. Mais 5 vezes 5 é 25. 4 é igual, módulo. Devo 12 e tenho 15 para pagar, eu tenho 3 mais M. Embaixo da minha raiz, 144 mais 25 dá 169, certo? E aí, eu faço 4 igual módulo, 3 mais M, não vou tirar do módulo ainda. Raiz de 169 é 13. Esse 13 está dividindo. O oposto da divisão é a multiplicação. Então, eu vou ficar com a seguinte informação. Módulo de 3 mais M é igual a 4 vezes 13. 4 vezes 13 dá 52, ok? Cheguei nesse ponto aqui. Isso daqui, gente, é matéria do comecinho do ano passado, equação modular. Quando a gente voltou de férias, eu fiz uma pequena revisão aí do último capítulo da apostila para vocês, lá do segundo ano, no comecinho do ano passado. Equação modular funciona assim. O que está aqui dentro, que é o 3 mais M, ele pode ser igual a 52, porque o módulo de 52 é 52. E uma outra opção é o 3 mais M ser igual a menos 52, porque o módulo de menos 52 também é 52 positivo. Então, equação modular eu tenho duas possibilidades. Vou estudar as duas. A primeira, eu vou pegar o 3 mais M e vou igualar ao 52. O M, então, será igual a 52. O oposto do mais 3 é menos 3. 52 menos 3 dá o total de 49. Então, a primeira opção aqui
é o meu M valer 49. Outra opção é 3 mais M ser igual a menos 52. Aí o M seria igual a menos 52, o oposto do mais 3, menos 3, e aí eu ia dever 52 e eu ia dever 3, eu ia dever 55, ok? Então, nesse exercício específico, o meu M pode valer 49 ou o meu M pode valer 55, certo? Certo, Beleza, galera? prof. Sumiram? Beleza. Beleza? E aí é bom que vocês ficam com o exercício 4, né? Para tentar fazer justamente bem parecido com esse.